Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo, santo, poderoso de Israel, nesse momento nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Meu Pai, seguindo firmes no nosso jejum, decididos, meu Deus, que nós iremos pagar o preço, até mesmo porque, Senhor, é o nosso nível de entrega que nos dá a ousadia de chegar e argumentar diante do Senhor aquilo que queremos, aquilo que buscamos, é o nosso nível de entrega. Como nós vimos, Abraão argumentou com o Senhor, Moisés argumentou com o Senhor, mas olha o que levou àquela argumentação, olha toda a história. Homens que não se importaram tanto consigo, como se importaram com o Senhor, homens que não se importaram tanto com a sua vontade, como se importaram com a sua, Senhor. Homens que não se importaram tanto com os seus próprios desejos e interesses, quanto se importaram com os desejos e interesses do Senhor. E isso fez o Senhor parar e ouvi-los, isso fez o Senhor atender ao pedido deles, e é exatamente isso que nós temos buscado, Senhor. É por isso que temos escolhido semanalmente estar aqui, não apenas na nossa casa firme, que já é algo que nós estamos fazendo acima da média, já é algo, Senhor, que nos tira do nível da maioria, onde nos dedicamos a mais de 25 horas de oração contínua, mas agora, Senhor, decidimos intensificar ainda mais e abrir esse jejum de 12 horas, porque nós precisamos desse fortalecimento, o nosso povo precisa desse fortalecimento. Nós temos, meu Pai, buscado e desejado atingir esses resultados maiores. Meu Pai, olhar e ver essas pessoas sendo tomadas por esse espírito forte, meu Deus, sendo tomadas, Senhor, por esse ânimo, e que assim cada um venha reagir, se posicionar, e não aceitar mais as coisas da mesma maneira, não aceitar mais as coisas da mesma forma. Eu oro e peço, Senhor, por essas mudanças, eu oro e peço por essas transformações, eu peço para que o Senhor venha se manifestar de forma poderosa, gloriosa e sobrenatural, e nos levar assim, Senhor, a um alto nível de crescimento, de progresso, de avanço, meu Deus, e que o nosso povo seja cuidado, fortalecido, que essas almas sejam visitadas pelo Senhor e recebam esse ânimo, essa força, essa fome, e se levantem aonde quer que elas estejam, Senhor. Eu peço que o Senhor dirija esse trabalho, e que possamos sair daqui ainda mais fortalecidos, renovados, avivados pelo Senhor, prontos para vivermos esse novo tempo, esse tempo de glória, de graça, de unção, esse tempo de poder, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos, meu Deus, e crendo, eu agradeço. Obrigado por tudo, pela vida, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, em mais um jejum. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus, amém? Sente-se, por favor. Como nós começamos a semana passada, e demos início à leitura desse novo livro, esse novo lançamento, que agora chegou a semana retrasada para nós, a oração de Neemias, o Deus grande e temível, um lançamento que a bispa fez, um livretinho, são poucas, 50 e poucas páginas apenas,
que traz o poder de decisões, que traz o poder de declarações. E nós já começamos na quarta passada a falar sobre ele, falamos do capítulo 1, capítulo 2, e hoje eu quero ler o capítulo 3, 4 e 5 com você. São capítulos bem pequenos e eu tenho pegado alguns pontos desses capítulos, não tenho lido o capítulo todo, e eu tenho pegado alguns pontos desses capítulos, porque são direções importantes para a nossa vida. E isso aqui se baseia na história de Neemias, e uma das coisas que nós precisamos entender, diga comigo, é nos inspirar em quem venceu. É se inspirar nos vitoriosos. É se inspirar naqueles que conseguiram. Porque muitas vezes só pegamos como inspiração os fracassados, os derrotados. Sempre nivelamos as nossas ações por baixo. Mas é porque o fulano passou por isso e perdeu. Não, mas é porque o fulano passou por isso e acabou fracassando. Não, mas é porque quando o outro enfrentou isso, ele acabou perdendo. Não, é porque quando o fulano teve essa doença, ele morreu. É sempre por baixo. Então, é sempre quais são os exemplos a serem buscados. Qual é o natural das pessoas buscarem? Os que fracassaram. Os que perderam. Então, ela olha para o problema dela e ela procura aqueles que viveram a mesma realidade e perderam. Aí ela se inspira nisso. Aí ela tira como base isso. Não, é porque ele viveu isso e perdeu, ele viveu isso e fracassou, ele viveu isso e tal. Quando na verdade, independente de qual seja o problema, ou independente de qual seja a realidade, sempre teve dos dois lados. Teve pessoas que enfrentaram esse problema, que passaram por esse problema, que passaram por essa enfermidade e morreram, fracassaram, perderam, faliram, mas por outro lado teve pessoas que também enfrentaram a mesma questão e venceram. Não foi todo mundo que morreu para essa doença, não foi todo mundo que faliu para esse problema, não foi todo mundo que perdeu por conta dessa situação. Tem aqueles que perderam e tem aqueles que venceram. Tem aqueles que se levantaram e saíram daquilo, e tem aqueles que ficaram ali. A questão é, qual é a sua perspectiva? Tudo é uma questão de perspectiva. É aonde você vai olhar. É aquele exemplo simples que nós damos. Se eu pegar esse copo aqui, ó, quer ver? E colocar ele aqui para você, tudo isso aqui depende da perspectiva. Ele pode estar meio vazio, como ele pode estar meio cheio. Depende da perspectiva que você tem. Esse copo ele pode estar, ele está meio vazio já, ou não, ele está meio cheio, mais um pouco ele enche. Ou você pode olhar e dizer, nossa, mais um pouco a água dele acaba. Tudo é uma questão de perspectiva. Porque aqui com mais um pouco ele transborda, não transborda? E também com mais um pouco aqui que é tirado, ele seca. Então, tudo depende do seu ponto de vista, depende de como você vai olhar. Eu falava ontem, e ainda o bispo Murilo trouxe hoje na abertura também, algo que a bispa, numa reunião interna com os líderes, com os internos, o corpo ministerial da igreja, ela falava que quando nós olhamos para Caleb, e nós vemos ele aos 85 anos, decidido a continuar lutando, você vê que os anos passaram, a idade chegou, mas você vê que nem a idade, nem o tempo, nem as dificuldades, nem os problemas, nem as adversidades, nem as impossibilidades mataram dentro dele a certeza e a convicção de que aquilo que Deus havia prometido para ele iria acontecer. Ele chega para Josué e ele diz, há 45 anos atrás, o Senhor me prometeu essa terra, dai-me a minha herança. Dai-me, essa terra é minha, eu quero ela. Porque qual era a minha força há 45 anos atrás? Qual é a força que eu estou tendo agora? Ela não mudou. A força que eu tinha há 45 anos atrás, para ir à guerra, para lutar,
por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu sonho, ela continua existindo agora. Então pode me dar minha terra, eu vou subir, o Senhor vai estar comigo, como Ele prometeu, e eu tomarei posse dela. Ele sobe e toma posse da terra. Porque naquele momento ele se inspirou em quem? Ele não se inspirou em Ló. Ele não se inspirou em Terá, ele não se inspirou no Corá, ele não se inspirou no Arão, na Miriam, que questionaram, que reclamaram, ou até que se rebelaram, ou que pararam em algum lugar, porque ficou difícil, porque ficou complicado, que não quis enfrentamentos. Ele não se inspirou nesses. Ele olhou para Abraão. Peraí, se Abraão com mais de 100 anos ainda estava frutificando, ele olhou para Moisés. Se Moisés aos 120 anos morreu em pleno vigor, com a vista perfeita, com o corpo ainda cheio de vigor, quando o Senhor o recolheu e a partir dali ele não foi mais visto, se Abraão chegou tão longe e com tanta força, se Moisés chegou tão longe com tanta força, peraí, o próprio Moisés liberou essa bênção sobre a tribo de Aser, quando ele disse que assim como é os seus dias, que seja também a sua força. Ou seja, enquanto você viver, você terá a força que você precisa para fazer o que você precisa. Enquanto você viver, quantos forem os seus dias, assim também será a sua força. Então Caleb se inspirou nisso, e com 85 anos ele estava lá, decidido. Então nós precisamos pegar, e como eu vou ler aqui com você, nós precisamos pegar e nos inspirar em quem venceu, nos inspirar naqueles que tiveram suas vidas transformadas, mudadas, que conseguiram naquele tempo, mesmo com tantas dificuldades, vencerem, terem a sua história mudada. Porque no finalzinho do capítulo 3 aqui do livro, na página 16, há uma frase que a bispa deixou aqui, que isso todos nós precisamos levar, que foi o que funcionou com Neemias, e é o que funciona comigo, com você. Diga comigo: bastaria alguém se levantar com disposição de fé e pronto. Bastaria alguém se levantar com disposição de fé e pronto, as coisas mudariam. Porque, infelizmente, o que acontece? É o que o próprio Senhor deixou claro nas Escrituras, quando nós lemos lá em Isaías, que é uma das palavras que regem um dos nossos cultos, que é o do melhor da terra, que se você estiver disposto, diga comigo, disposto a ouvir e a obedecer. Porque não é só querer, não é só ter vontade. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. O que Neemias deixou claro? O que os heróis da fé deixaram claros para mim e para você? O que eles deixaram claro que aconteceria? Isso aqui: basta alguém se levantar com disposição de fé e pronto, o cenário é mudado, a realidade é mudada, a condição é mudada, mas a questão é o quanto de disposição há aí para fazer o que é necessário ser feito. Porque querer, você pode querer muito, mas será que esse muito querer é também acompanhado por uma muita disposição em fazer o que for necessário? Porque bastaria, não, já está há 120 anos esses muros destruídos, Israel já está há 40 anos nas mãos dos inimigos, o problema já está aí há 7 anos, que são tudo passagens que nós vemos na Bíblia, e bastou um se levantar com fé e pronto, aquele problema acabou. Porque é o que nós ouvimos a bispa pregar constantemente: se houvesse um que se levantasse com fé nessa casa, nesse casamento, nessa empresa, nesse lugar, as coisas poderiam tomar outros rumos. A história poderia ser outra.
Mas é isso, muitas vezes nós estamos lá, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E aí o Senhor está olhando, como eu ainda dizia ontem, que quantas pessoas que estão lá, eu não aceito essa vida, eu não aceito esses resultados, eu não aceito viver essa condição. E aí o Senhor está olhando e dizendo, mas espera aí, como que você não pode aceitar um negócio que você plantou? Porque infelizmente o que muitos estão tendo que passar são colheitas. Eu não aceito esse endividamento. Aí o Senhor está olhando, mas foi o que você plantou, gastando mais do que você ganhava uma vida inteira, sendo indisciplinado, porque o dinheiro não tolera desaforo. Eu não aceito chegar todas as vezes e não ter R$1 no bolso. Mas você está apenas colhendo o que você está plantando todos os dias, o que você está plantando todas as vezes, que você recebe um dinheiro que chega algo para você. Tem muitas coisas que muitos estão agora querendo dizer que não aceitam viver, mas são consequências, são plantios que foram feitos e agora está vindo a colheita. Como que você agora não quer colher o que você plantou? Não tem como. Tudo que o homem plantar, diga comigo, isso também ele colherá. Mas agora eu não aceito. Tudo bem. E agora você precisa fazer algo diferente, ter a disposição em fazer uma nova semeadura, porque quando acabar essa colheita, entrará outra. Quando terminar essa colheita ruim, aí virá uma colheita boa. Mas você não tem como agora dizer que não aceita colher o que você mesmo plantou. Isso financeiramente, isso sentimentalmente, conjugalmente, isso na saúde, isso em todas as áreas. Porque às vezes nós queremos argumentar, mas não dá. É o que Lamentações vai dizer em Lamentações 3. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Porque há algumas queixas que nós temos que são consequências das ações, que são consequências da passividade, que são consequências do comodismo. Então, bastaria alguém com disposição de fé se levantar e pronto, as coisas seriam diferentes. Mas o que falta? É essa disposição. Aí no capítulo 4, a mão bondosa do Senhor estava sobre Neemias. Nós vamos ver isso aqui, diga comigo, eu amo pessoas dispostas e focadas. Aí tem duas perguntas aqui. O que na sua vida não pode mais ficar do mesmo jeito? O que na sua vida não pode mais ficar do mesmo jeito? Vamos lá, cada um de nós precisamos, porque são respondendo perguntas que nós vamos adquirindo clareza, que nós vamos adquirindo consciência, e é o que nós temos falado muito. Diga comigo, sem consciência não tem mudança. Porque enquanto você não tiver consciência do que precisa ser feito, do que precisa ser mudado, do que não pode mais continuar, como que você muda? É por isso que aquela oração que Davi fez, que a bispa trouxe no domingo, e que nós temos falado sobre ela já todos esses dias, precisa ser entendida. Senhor, põe luz nas minhas trevas. Põe luz nas minhas trevas, porque talvez tem coisas que eu não sei ver. Tem um monte de situações que eu não enxergo, que eu não vejo, e que me afetam, que me prejudicam, que me atrapalham. Tem um monte de coisas aqui, Senhor, que me prejudica, e eu não estou vendo. Põe luz. O que não pode mais ficar do mesmo jeito? A segunda pergunta: o que você tem que fazer para mudar essa situação? Porque a primeira você responde. O que não pode mais ficar do mesmo jeito? Meu financeiro, minha saúde, meu casamento, minha família, não pode mais ficar do mesmo jeito. A minha vida, perfeito, ok. Então você já sabe o que não pode mais ficar. Aí vamos para a segunda pergunta. O que você tem que fazer para mudar essa situação? Porque aí entra agora a sua disposição, aquela disposição que vai mudar isso. A disposição que vai gerar um resultado novo em cima disso. Então, você agora sabe, aí agora entra a disposição para fazer o que tem que ser feito. Talvez nãos precisam ser ditos.
algo que nós falamos ainda na segunda-feira, quando pregamos sobre o contágio, que uma das coisas que todo mundo precisa entender, e a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, diga comigo, sobre o dom do adeus. Porque esse é um dom que todos nós temos que desenvolver. O dom de dizer adeus a algumas pessoas quando necessário. O dom do adeus. O dom de dizer fim para algumas coisas. É o dom do adeus. Tem pessoas que eu amo, que se o que eu puder fazer espiritualmente por elas, eu vou fazer. Mas para minha convivência diária, eu tive que dizer adeus. Eu tive amigos que, se eles precisarem de mim, eu estarei à disposição. Pode contar comigo para orar, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer para ajudar. Se chegar até mim uma necessidade deles, eu vou trabalhar e eu vou lutar para sanar essa necessidade, para mudar essa necessidade. Porém, se é necessário uma convivência, não, isso aí eu disse a Deus. Porque eu preciso saber, eu tenho que saber o que eu não quero mais, e eu tenho que saber o que eu preciso fazer. E sabendo o que eu preciso fazer, para algumas pessoas, adeus. Sabendo sobre o que eu tenho que fazer, mas a própria Bíblia, o próprio Paulo vai dizer que tem algumas pessoas que você não deve nem mais se assentar para comer uma refeição. A influência delas não é o que você precisa. O contágio delas não é o que você precisa. Então o dom do adeus é fundamental. E aí você tem que saber o que precisa ser feito. Não dá, não, eu não convivo com todo mundo. Não dá para se conviver com todo mundo. Não dá para ter todo mundo. Tem lugares que eu tenho que dizer adeus. Tem pessoas que eu tenho que dizer adeus. Porque o que elas representam não é bom para aquilo que eu quero. Ou são pessoas que conscientemente ou inconscientemente causam aquilo que eu não quero mais viver. Que às vezes tem familiares, conhecidos, amigos, que talvez até involuntariamente causa aquilo que você não quer mais viver. Então o que eu tenho que fazer? Adeus. Está aqui. O que você tem que fazer para mudar essa situação? O que você tem que fazer para que aquilo que você não quer mais viver realmente aconteça e aquilo acabe, aquilo cesse? Então, o que você não quer mais viver no seu financeiro? O que você vai fazer? O que você não quer mais viver na sua vida sentimental? E o que você vai fazer para isso? O que você não quer mais viver na sua família? E o que você vai fazer? Quebrar o orgulho? Parar de ser a pessoa que estava sendo? Porque são duas perguntas com duas respostas que transformam todo e qualquer tipo de vida. Que transforma tudo. O que eu não quero mais viver e o que eu tenho que fazer para não ficar mais do mesmo jeito. São essas duas perguntas. O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Só falar dela não adianta. Só reclamar dela não adianta. Só dizer que está difícil não adianta. Então é o que cada um que hoje está lá testemunhando, está lá mostrando os resultados na vida, está lá vivendo o melhor tempo da vida, precisou fazer. É o que cada um de nós precisamos fazer. É o que cada um tem que fazer. Peraí, o que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Porque só dizer que está ruim não vai adiantar nada. Só falar que eu não estou aguentando mais também não vai adiantar nada. Só dizer que está difícil não vai mais adiantar. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para mudar meu financeiro? Parar de gastar? Controlar mais? Não é porque que eu ganho 1.000 que eu tenho que gastar 1.000. Não é porque que eu ganho 10.000 que eu tenho que gastar 10.000. O que eu tenho que fazer para melhorar meu financeiro? Ter o que eu preciso e não o que eu quero toda hora, todo momento? Entender que eu não tenho 7, 8 pés. Então não precisa eu ter 30, 40, 50 pares de sapatos.
olhar que não é porque algo está na promoção que eu tenho que comprar. Então, eu tenho um problema financeiro, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ir trazendo consciência. Não é porque está lá, porque infelizmente alguns criaram um padrão. Se ele vê promoção, é como se ele tivesse a obrigação de comprar porque está na promoção. E não é porque algo está na promoção que você tem que comprar. Aí, no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, na sua vida, você sabe o que você não quer mais que fique da forma que está. Mas agora, o que você vai fazer como marido, como esposa, como pai, como mãe? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Preste atenção em uma coisa. Diga comigo, toda vez que Deus colocar algo em seu coração, Ele financiará, dará provisão, estrutura, suporte e favor em detalhes para enfrentar esse desafio. Mas aí, infelizmente, o que acontece com a maioria? Deus coloca o que precisa ser feito e Deus dará a ela toda a capacidade para fazer. Só que, continua aqui, diga comigo, toda vez que você tomar uma decisão de fazer progresso na sua vida, você terá oposição. Diga humilhação, nome sujo, doença, família destruída, não incomodam ninguém, mas experimente se levantar, tomar a decisão de mudança, para ver como as oposições surgirão. Então, tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos financia, mas todas as vezes que você decidir fazer algo diferente, as coisas também começarão a acontecer para que você pare. Só que muitos, ao invés de acreditar que se Deus me mandou fazer, Ele me dá graça e eu posso chegar até o fim e concluir isso, quando as oposições começam, Ele simplesmente para. Quando as oposições se iniciam, Ele simplesmente para. Imagina se Neemias, você tem lá o livro dele, que você pode ler e se inspirar em toda a história daquele homem que é incrível. E a Bíblia deixa relatado tudo o que ele fez e como ele mudou algo tão demorado em tão pouco tempo, como ele mudou algo que estava lá há décadas em tão pouco tempo, por causa disso aqui. Deus colocou dentro dele que era para ele restaurar aqueles muros. Como muitas vezes Deus coloca dentro de mim, dentro de você, que algumas coisas precisam mudar na nossa vida, que não dá mais para continuarmos sendo as pessoas que estávamos sendo, que não dá mais para continuar vivendo como estávamos vivendo, que não dá mais para continuar tendo os mesmos resultados que estávamos tendo, e aí Ele nos capacita, nos dá graça, favor, unção, nos move, e aí a gente começa. Mas basta você querer começar, que aí daqui a pouco já começa as críticas, as oposições, situações se levantarem. Eu não entendo. Aí às vezes eu dou risada, porque isso chega. Quantas pessoas que nós atendemos, que é sempre a mesma conversa. É assim, ela está lá, vivendo uma vida arruinada, destruída, fracassada, e está tudo lá. Só ela não vê problema, porque assim, ela fala assim, eu não entendo. Eu comecei a vir para a igreja, aí eu comecei a ter problema. Minha filha, meu filho, e a desgraça que era vivida lá, isso você não viu? Porque assim, eu não entendo. Eu comecei a orar e as coisas ficaram piores. Piores no quê? Vamos lembrar daquilo que o Tiririca disse lá na primeira vez que ele se candidatou? Que pior que tá, não fica? E o pior é que o bichinho estava errado, né? Ficou pior. Mas vamos lá. A pessoa, ela simplesmente, aí ela entra em desespero e ela para, porque não foi eu começar a orar e as coisas deram errado, foi eu começar a orar e as coisas começaram a se complicar. Mas você não entendeu que enquanto você está envergonhado, humilhado, destruído, você não incomoda ninguém? Você não incomoda ninguém. Por que as pessoas vão se opor para um derrotado? Porque elas querem que todo mundo permaneça onde? No nível delas, na condição delas. Então, enquanto sua família está destruída, você já está com uma família destruída, para que o diabo vai fazer uma outra coisa?
Você já está com a vida arruinada, para que ele vai fazer alguma coisa? Experimenta se levantar. Experimenta tomar a decisão que agora chega. Aí ele vai fazer de tudo. Por quê? Porque ele quer você nessa condição. Ele quer você nessa condição sua vida inteira. E aí o que infelizmente muitos sem visão, o que infelizmente muitos sem sabedoria, o que infelizmente muitos por não terem discernimento, quando eles se levantam e eles têm graça para passar pelo que tiver que passar, para vencer, mas as oposições chegam e eles retrocedem, eles desanimam, eles param. Eles param. Quando você, diga comigo, quando você se levanta, descobre como o mal tem o prazer em ver a sua vida em ruínas. Diga comigo, porque ele tenta desviar e tirar o seu foco. É você se levantar que você vai ver o quanto o mal tem prazer em te ver destruído, arruinado, porque um pouquinho que você levanta, ele faz de tudo para te desanimar e para tirar seu foco. Ou eu estou falando demais? Ou só comigo que aconteceu isso? É você decidir se levantar, que um monte de coisas surgem para te desanimar, para tirar o seu foco da mudança, para te convencer de que não adianta, para te convencer de que não vai adiantar, não vai dar em nada, você só vai perder tempo, você só vai perder vida, mas é o que a Bíblia vai nos ensinar, determinando tu algum negócio, seja o quê? Seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. E a luz brilhará no seu caminho. Diga comigo, pela primeira vez, os inimigos daquele povo encontraram um sujeito forte como uma muralha. E foi ali que eles caíram do cavalo. Porque Sambalate, Tobias, Gesem. E aí eu posso pegar a história de Israel, quando aqueles juízes se levantaram. Eu posso pegar a história de Jerusalém, quando Davi se levantou, de Israel, quando Davi se levantou, porque até então os inimigos estavam acostumados a lidar com pessoas que ao primeiro sinal ela parava, que a primeira resistência ela parava. Foi ali, naquele dia, que eles de fato se encontraram agora com alguém que era como uma muralha, que eles não poderiam atravessar. Diga comigo, eu preciso me tornar essa muralha que o diabo não pode atravessar. Eu preciso me tornar essa muralha, porque foi a primeira vez aqui, em 120 anos, que aqueles inimigos se depararam com alguém que era diferente. Será que não está na hora de você mostrar uma outra identidade para os problemas que você está vivendo? Porque talvez as situações já se acostumou a ver alguém que desanima, que reclama, que para, que não termina nada que começa. Será que as situações já não se acostumaram a ver uma pessoa que não termina nada, que não conclui nada, que não termina, que simplesmente sempre para? Será que eles já não acostumaram? Será que não está na hora, talvez, desse problema? Até hoje, às 15 horas, ele encontrou um tipo de pessoa, mas a partir de hoje, porque agora está tendo consciência, vai se revelar em um outro tipo, que até então ele tinha visto um tipo de pessoa, mas agora ele verá um outro tipo, porque ele estava acostumado a ver alguém que cedia para ele, agora ele vai ver alguém que vai bater de frente. Ele estava acostumado a alguém que, ao primeiro sinal dele, fazia igual aqueles cachorrinhos, colocaria o rabinho no meio das pernas e saía. Aceitava tudo, se conformava com tudo, aprendia a viver com o que era ruim, aprendia a viver com o que não prestava, sempre aceitava o pior, mas de repente, pela primeira vez, os inimigos daquele povo encontraram um sujeito forte como uma muralha. Está na hora, talvez pela primeira vez, desses inimigos, desses problemas, encontrarem alguém forte. Porque talvez até hoje eles encontraram alguém fraco, que cedia, que aceitava. Pessoas arrogantes, amargas,
manipuladoras, dominadoras, não suportam pessoas como Neemias. Pessoas, diga comigo, pessoas como ele são intragáveis pelo diabo. Diga comigo, o mal não suporta quando percebe que chegou a hora de mudanças acontecerem. Porque pessoas como Neemias, pessoas como Davi, pessoas como Débora, pessoas como José, pessoas como Daniel, pessoas como os heróis da fé, são intragáveis para o diabo. O mal não suporta quando ele percebe que agora acabou, chegou a hora das coisas mudarem. O mal não suporta quando ele percebe que agora acabou, chegou a hora das coisas serem diferentes. Tudo o que você precisa, diga comigo, é ter a mão bondosa do Senhor sobre a minha vida. Você só precisa ter a mão bondosa do Senhor sobre a sua vida, que é o que nós vemos aqui. O diabo não está interessado que você saia da ruína, do lugar medíocre que está. Ele quer as pessoas destruídas e fará de tudo para mantê-las no chão, no círculo vicioso de fracasso e de humilhação. Mas é o que eu falava ainda recentemente. Se o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, se esse é o papel dele, qual que você acha que é o seu papel? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, esse é o papel dele, não é? Qual que é o seu papel? De não deixar. Se o diabo veio para matar, o meu papel é de não deixar ele matar a minha fé, a minha esperança, a minha alegria, a minha convicção. Se o diabo veio para roubar, o meu papel é não deixar ele roubar o meu sono, roubar o meu apetite, roubar o meu prazer de viver. Se o diabo veio para destruir, o meu papel é não deixar que ele destrua a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu futuro e por aí vai. Ah, mas é porque o diabo mata, rouba e destrói. Ok, você não deixa. Não, mas é porque o diabo mata, rouba e destrói. Ok, só que você não deixa. Porque se o papel dele é fazer isso, o seu é de não deixar. O seu é de não deixar. Vamos lembrar que para que ocorra uma mudança em sua vida exterior, diga comigo, é necessário que ocorra primeiramente uma transformação em seu interior. Diga comigo, se não for uma fé viva que sairá de dentro de você, diga comigo, será uma fé morta, acomodada, passiva, que sairá. Se não for uma fé viva, que é lá no final do capítulo 4, já aqui, lá na página 20 do livro. Se não for uma fé viva, que vai sair de você na hora do problema, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do desafio, vai ser uma fé passiva, morta, acomodada, que não produz resultado nenhum. Que não produz transformação nenhuma. Que não produz mudança nenhuma. E as coisas permanecerão da mesma maneira. Mas aí no capítulo 5, lá na página 22, diz assim, Jerusalém está em ruínas. Aqui, Neemias trouxe a luz. Fala ao povo como se eles não soubessem da própria vida. E de fato estavam anestesiados, travados, acostumados com a destruição. Ele explicou a miséria, a condição inumana e a urgência no agir. E olha isso aqui para mim é interessante, diga comigo, ele explicou a miséria, a condição inumana e a urgência no agir. Diga comigo, sempre na dependência de Deus.
Porque ele precisou mostrar, olha a condição terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, porque o povo estava anestesiado. Porque infelizmente muitos já se acostumaram. Aí aqui vem mais algumas perguntas. Você já se acostumou a viver devendo? Porque tem gente que já se acostumou, para ela não tem problema nenhum mais. Ela já se acostumou. Você se acostumou a pagar as contas sempre atrasadas e fora do prazo? Você já se acostumou ao ver os seus filhos tomando decisões e rumos errados e não fazer nada por eles? Você já acostumou? Porque aquele povo estava anestesiado, estavam acostumados, e o Neemias precisou explicar, mostrar para eles e ensinar que eles deveriam viver sempre, agir na sempre dependência de Deus e na fé, e a fé ferrenha para a reconstrução geral daquela condição. Não podia mais continuar daquele jeito, não podia mais permanecer. Veja como está a sua vida agora. Você precisa fazer algo por você. Você precisa fazer algo pela sua família, fazer algo pelos seus filhos, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, um problema pode chegar à nossa vida desencadeando um sentimento de revolta que nos incita a reagir. Diga comigo, ou pode simplesmente nos deixar paralisados. E aí o que faz? Quando o problema chega, ele te incita, ele gera uma revolta dentro de você, que te move a agir para mudar aquilo, ou ele te paralisa. Porque o problema ele chega, e ele pode me incitar a uma revolta para não aceitar aquilo, ou ele pode me anestesiar. Ou ele pode me anestesiar, que foi o que aconteceu aqui. Quando o problema chegou para Neemias, incitou uma revolta, para que ele mudasse aquilo. Quando o problema estava sendo vivido pelos habitantes de Jerusalém, gerou uma anestesia, que paralisou todo mundo, e eles aprenderam a conviver com aquilo. Porque nós, diga comigo, nós precisamos lutar. Ah, mas é que ninguém faz nada por mim. Mãe, faça você então. Porque se ninguém fizer algo por você, você tem que fazer algo por você. Ah, mas é que ninguém me ajuda. Mas se ninguém te ajudar, você tem que se ajudar. Foi o que nós vimos aqui. Você tem que ver como que está a sua vida agora, e você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. As coisas precisam mudar. As coisas precisam acontecer. Há pessoas que se acostumaram, lá na página 23, há pessoas que se acostumaram com a doença, com as dívidas, com o nome sujo, sempre saindo de um problema e entrando em outro, acostumaram-se a pegar emprestado, a pegar empréstimos bancários, com agiota ou com um familiar, acostumaram-se a viver brigando, a andar desleixadas, a viver uma vida mediana, decadente, e começam a acreditar que não tem mais jeito para a vida delas. Diga comigo, adaptam a um estilo de vida derrotado. E sabe por quê? Diga comigo, o diabo quer você na mão do ímpio. O diabo quer você. E aí as pessoas se acostumam a sempre ter que recorrer a alguém, porque o diabo quer você na dependência de alguém. O que ele não quer você é na dependência de Deus. O diabo sempre quer você precisando ter alguém para te socorrer. Ele só não quer que você tenha Deus para te socorrer. Ele quer que você sempre esteja se humilhando para que alguém faça algo por você. Ele não quer que você se humilhe para Deus fazer algo por você. Enquanto você está se humilhando para alguém, Ele ama, porque Ele quer você na mão do ímpio. Ele quer você na mão de outra pessoa. Então, se é para se humilhar para alguém, Ele deixa. Você começa a se humilhar para Deus, Ele cria situações para te fazer parar. Se é para você pedir ajuda para alguém, Ele deixa, porque isso gera prazer no mal.
Vê você lá, tendo que ir lá, ô fulano, você não empresta teu nome, você não me empresta teu cartão, ô fulano, você não consegue tirar algo para mim? Isso é prazeroso para o diabo, ele deixa. Agora, quando você vai depender de Deus e vai pedir ajuda a Deus, porque você não quer mais essa situação, aí ele cria um monte de situações. Por quê? Porque ele quer você na mão do ímpio. Ele te quer, como está na página 24, no 2º capítulo. Ele quer você na mão do ímpio. Diga comigo, estar no grupo dos acomodados não incomoda ninguém. E aí entra um ponto que eu e você precisamos entender. Diga comigo, se a nossa fé não incomoda, nem deixa o mundo espiritual desconfortável, diga comigo, precisamos rever a nossa vida com Deus. Sabe por quê? O povo, diga comigo, o povo de Deus não é comum. Se a tua fé não incomoda, se a tua fé não mexe com o mundo espiritual, ela não faz nada, você tem que rever a sua vida com Deus, porque sempre onde houve uma fé viva em toda a história, houve pessoas incomodadas, houve pessoas revoltadas, houve situações. Por quê? Porque o povo de Deus não pode ser comum. O povo de Deus não pode se comportar como qualquer pessoa. O povo de Deus não pode viver como qualquer pessoa. Na página 25, no último capítulo, diz assim, no último parágrafo da página 25. O povo, diga comigo, o povo que antes era frágil, acomodado, passivo e inerte, diga comigo, em relação à vida que levava, foi tomado por uma fé viva, e isso chocou o inimigo. A pessoa que antes era acomodada, passiva em relação à vida que estava tendo, precisa se levantar e chocar definitivamente o diabo, porque, diga comigo, aquela pessoa já não existe mais. Está entendendo o que eu quero te dizer? É isso aqui. O inimigo se deparou com um povo tomado pelo espírito da fé, um povo determinado que enfrentava e que fala olhando nos olhos, um povo que diz não, basta, chega, acabou o tempo de derrota. É isso aqui que nós precisamos nos tornar. É esse tipo de pessoa que eu e você precisa ser. Entenda uma coisa, diga comigo, os críticos, os zombadores, não fizeram nada por você, nunca fizeram. Diga comigo, portanto, continue focado na reconstrução da sua vida. Para de dar atenção para quem nunca fez nada por você, para quem nunca sequer estendeu a mão para você. Aí te critica, zomba, fala. Não, críticos e zombadores nunca fizeram nada por você, então não dê atenção, foque a reconstrução da sua vida, foque a mudança da sua vida. Diga comigo, eu não preciso mais ser essa pessoa. Diga, quem luta por você é Deus. Então você não precisa mais aceitar essa vida. Foi isso que Neemias quis deixar claro para aquele povo. Vocês não precisam mais aceitar ser essas pessoas, porque quem luta por vocês é Deus. E aí o povo se levantou, a história foi mudada, como todas as outras histórias que nos inspiram hoje na Bíblia, também começou assim. A pessoa se levantou porque ela entendia, quem luta por mim é Deus. Amém? Fique em pé, por favor. É por isso que a sua perspectiva tem que mudar. É por isso que a sua maneira de agir e de lidar com as coisas tem que mudar. Coloca para mim o Deuteronômio, que nós lemos agora na abertura, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, Deuteronômio 33, pode ir no versículo 25, eu só quero o finalzinho do versículo ali, diga comigo, e dure a sua força como seus dias.
que não importa quanto tempo você tem, não importa quantos anos você tem, não importa nada disso. Enquanto você vive, a sua força tem que durar. E dure a sua força como os seus dias. Caleb estava com 85 anos e dizendo: eu estou tão forte agora como eu estava quando eu tinha 40. Pode me dar a terra. Que dure a sua força como os seus dias. É se inspirar. É gastar tempo com aquilo que edifica. Porque olha aqui, ó. Nós só lemos, eu li fragmentos, eu não li todo o capítulo. Eu li fragmentos do capítulo 3, 4 e 5, de um livrinho pequenininho que a bispa fez. Com palavras que a gente ouve, com mensagens que a gente ouve. E olha o tanto de lição que nós tiramos de poucas páginas. De poucas páginas. O que é isso? O que o senhor quer mostrar com isso? Que eu preciso gastar o meu tempo com aquilo que me edifica, com aquilo que me acrescenta. Porque o tempo que você gasta com um monte de coisas inúteis, você poderia estar gastando para ler algo que te edificaria, agregaria a sua fé. Sabe quantas horas demorou para ler esse livretinho aqui? Eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Eu não tenho aquele prazer, nossa, eu amo leitura. Eu não gosto. Não faz parte tem gente que ama ler. Uma pessoa que gosta de ler, que tem prática, que gosta de ler, que tem prazer, enfim, ela lê isso aqui em 35 minutos, 40 minutos. Uma pessoa como eu, que não é muito, eu gosto de ler, mas eu preciso parar. Se eu leio muito, eu preciso ler, aí eu tenho que parar. Tem gente que não consegue. Eu demorei 1h30 para ler. 1h30, um livretinho, que talvez é passado numa rede social, que talvez é ali vendo um monte de coisa, que vai acrescentar o que na sua vida? Que vai adiantar o que na sua vida? Que vai trazer o que? Lembra que eu comecei dizendo? Se inspire nos vitoriosos, nos vencedores. É gente que não tem tempo para se envolver com bobagem. É o que o próprio Deus disse para Josué, lá em Josué 1. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Foca na minha palavra, Josué, porque só assim você vencerá, será bem-sucedido. Porque você pode ficar lá meditando no problema, na dor, na dificuldade, no que te aconteceu, mas você pode se alimentar e colocar para dentro de você a palavra. Crer na palavra, crer no que o Senhor tem dado a você, porque é tudo decisões, são tudo escolhas que fazemos. O Neemias precisou fazer uma escolha, não dá mais para aceitar as coisas como estão. Agora chegou a sua hora de fazer uma escolha e chocar o mundo espiritual, e chocar o inferno, chocar o diabo e os seus enviados, deixando claro, agora você lida com uma pessoa que até então você não conhecia, porque chega, eu não aceito mais isso na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Então eu quero que com seus olhos fechados, o que você não vai mais carregar, o que você não vai mais levar com você, o que você não vai mais aceitar, o que você não vai mais tratar como algo comum, o que você não vai mais aprender a viver, porque você viu aqui, ó, quando Neemias se levantou, como outros heróis da fé se levantaram, eles puderam mudar aquela situação, porque basta alguém se levantar,
basta disposição de fé e pronto, a história muda. Basta disposição de fé e a realidade muda. Basta disposição de fé e o cenário passa a ser outro. Basta uma disposição de fé, a doença é curada, o problema é transformado. Basta uma disposição de fé. Bastou a disposição de fé daquele homem de ir lá, de lutar, de mexer em algo que estava parado por tanto tempo. Bastou a disposição de fé de alguém se levantar e dizer: chega, eu não aceito mais a vergonha, eu não aceito mais a humilhação, eu não aceito mais a derrota, eu não aceito mais olhar para a minha vida e ver a mesma história sendo repetida. Chega, eu não aceito mais, chega, isso acabou. Bastou a disposição de fé e a história daquela nação foi mudada, porque aonde tem um homem, uma mulher, uma pessoa que se posiciona com fé, uma pessoa que se posiciona com certeza, uma pessoa que se posiciona com convicção, ela muda a realidade, ela muda o cenário, ela muda absolutamente tudo, em o nome do Senhor Jesus. Então agora é a hora de você se levantar e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor estará comigo, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor poderá me abençoar, me favorecer, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor virá, trazendo essa glória, essa graça, trazendo esse favor. Eu creio que o Senhor virá, eu creio que o Senhor virá para mudar a minha história, o Senhor virá para mudar a minha realidade, mudar a minha condição, mudar o meu cenário. Eu creio, Senhor, eu creio nesse novo tempo, eu creio nessa nova estação, eu creio, Senhor, eu creio que tudo isso tem sido um preparo, porque o Senhor está me querendo levar para uma terra boa, o Senhor está querendo nos levar, Senhor, para um tempo novo. Então eu peço, meu Deus, eu peço que o Senhor venha de forma poderosa sobre cada um, trazendo mudanças, trazendo transformações, trazendo resultados, e que nesse momento, Senhor, meu Pai, aonde o som dessa oração estiver chegando, que pessoas estejam se levantando agora, estejam decididas agora a dizer: chega, basta, fim para isso, fim para essa situação, fim para esse cenário, fim para essa realidade. Eu peço, Senhor, eu peço por essa grande mudança, eu peço por essa grande transformação, eu peço por esse resultado, meu Deus, que o Senhor venha se manifestar e que dessa maneira uma grande transformação aconteça. Eu abençoo a vida do seu povo e declaro as mudanças, as transformações, os resultados e tudo aquilo, meu Deus, que se levantou de forma negativa, como uma palavra, um sentimento, algo que foi proferido ou que chegou até ela para abater, para entristecer, para desanimar. Eu quebro, anulo, cancelo, eu destruo agora, eu ordeno agora que todo esse mal saia em o nome do Senhor Jesus, e que ela, meu Deus, possa se ver livre para se levantar, para viver algo novo, para desfrutar do melhor, porque nós lemos lá no começo da pregação: se você estiver disposto a ouvir e a obedecer, é uma disposição de pagar o preço, é uma disposição de fazer o que é preciso. Se você estiver disposto, então você vai comer, então você vai comer, então você vai comer, vai se saciar, vai desfrutar dos melhores frutos dessa terra, e que cada um se posicione para isso, Senhor, em o nome de Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus.